César Júnior, já está pronto aí para enfrentar o Leão? Pronto para enfrentar. Mas não comecei ainda. Eu também não. Essa briga. Está aberto o prazo para a entrega das declarações do Imposto de Renda ano base 2025 e a gente está recebendo hoje a Cíntia Wang, que é profissional da contabilidade, para fazer um bate-papo com a gente, tirar algumas dúvidas sobre esse período importantíssimo, essencial. Eu sei que muitas pessoas têm dúvidas, obviamente. Cíntia, bom dia, tudo bem? Bem-vinda à Jovem Pan, obrigado pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade em nome do Sescom de estar aqui e poder falar um pouquinho sobre essa época tão temida, né? A chegada do Leão. É claro que o prazo já começou a valer a partir de ontem, mas muita gente deixa para cima da hora. Qual é essa realidade, hein? Ou tem gente que costuma se antecipar já no início, na largada. O que você tem percebido, hein, Cíntia? Tem de tudo um pouco, né? Sempre quem se antecipa são sempre os mesmos, né? E quem deixa pro final também. É uma regra, assim, não adianta. Como quando começou o Covid e aí o governo alastrou esse prazo até maio, então as pessoas acabaram se acomodando um pouquinho e vão deixando pro final, né? Mas hoje, como o advento da senha do GovBR, né? Que é a tal da declaração pré-preenchida, muitas informações já estão ali. Então, fica mais fácil de fazer a declaração do que antes a gente ficar catando todas essas informações, indo no banco, buscando informações ou correndo atrás da empresa para pegar as informações. Hoje está tudo num ponto só, então fica mais fácil. A gente está vendo algumas imagens, inclusive ali, a galera fazendo anotação no papel, tal. Claro que hoje está muito mais digital. Agora, o que a gente pode destacar, Cíntia, em relação, quais as principais mudanças em relação ao ano passado, ou a principal, enfim, o que você destacaria neste momento para deixar o ouvinte bem informado em relação às declarações de imposto de renda, hein? A principal mudança foi que o limite, né, do imposto de renda para declaração, que era de 30.639, passou para R$33.888. A principal mudança é porque o limite, eles começaram a falar que a declaração está disponível desde ontem, né? Do dia 17, mas só que a declaração pré-preenchida, aquela que está com todas as informações, elas vão estar disponíveis a partir do dia 1º de abril. Então, a gente, como profissional da contabilidade, a gente indica ao cliente esperar até o dia 1º de abril, onde todas as informações vão estar disponíveis para poder fazer a conferência e a partir daí fazer a entrega. As despesas que a gente pode deduzir, teve alguma alteração? São aquelas básicas? São sempre as mesmas. Despesas de plano de saúde, odontológica, com médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, são sempre as mesmas. Bem lembrado esse ponto, o que é muito comum as pessoas caírem no que a gente chama de malha fiscal ou malha fina, são deduções que não são entendidas pela Receita Federal, que cabe a dedução. Por exemplo, massagista, psicopedagogo, enfermeiro, instrumentista, esteticista, né? Vai lá fazer uma drenagem. Isso não são despesas que podem ser dedutíveis do imposto de renda. Agora, qual é a vantagem, né, Cíntia? Eu acho que uma dúvida que pode surgir para muitas pessoas, principalmente aquelas que fazem a declaração de forma sozinha, tal, não contratam nenhum profissional. Modelo completo ou simplificado? O que a gente pode orientar em relação a isso? Tudo depende, né? Tudo depende. A declaração, ela permite você fazer essa opção, inclusive se você fizer a opção menos benéfica para você, na hora que você está enviando o próprio programa te diz, não é melhor você optar por outra declaração? A completa, ela é válida para quem tem bastante despesas, né? Com filhos, com despesas médicas, plano de saúde, escola, então ela é viável. A própria declaração, quando a gente está fazendo, ela te dá essa opção e ali você consegue analisar qual é a melhor opção para fazer. O governo envia para o Congresso um projeto de lei para estabelecer o prazo, né, de R$5.000 para dedução do imposto de renda, ficar livre do imposto de renda, mas isso não está valendo ainda. Ainda não, né? Porque se a gente pegar aqui o limite do ano, que é 33.888 e dividir por 12, né? Então se fosse 5.000, nós estaríamos falando de uma isenção de 60.000, né? Estamos praticamente na metade. Ainda não. Essa tabela, ela tem uma correção todo ano, mas é muito pequena, né? Por isso que cada ano que passa, aumenta o número de contribuintes que estão obrigados a fazer a declaração de imposto de renda. Esse ano aumentou em quase 4 milhões de pessoas que estão obrigados a mais a fazer a declaração de imposto de renda em função desse limite que ainda é pequeno, né?
Penalidades, Cíntia, o que a gente pode comentar? Se não entregar, se esquecer, se fazer errado, enfim, vai ter problemas com o leão. Isso aí passou dia 30 de maio, não entregou, já tem uma multa de R$165 de já na largada, já lá na largada, né? O que acontece muito é que a Receita coloca muito a declaração em malha. Se você entregou e fez alguma coisa errada, então você consegue sempre verificar como é que está a situação da tua declaração. Se ele caiu em malha, você ainda tem um prazo para regularizar. Por exemplo, assim, uma coisa que é muito comum, o contribuinte não declarar um rendimento de aluguel. Tem uma casa alugada, uma sala alugada, um galpão alugado, declarou os rendimentos como assalariado ou como empresário e não declarou um aluguel. Isso é muito comum, o contribuinte cair. Outra coisa, faz um resgate de uma previdência privada, então tem imposto de renda, esqueceu de declarar isso, cai na malha. Por isso que a gente está comentando de que o importante é começar a fazer o imposto de renda a partir do dia 1º de abril. A gente tem um tempo bom ainda. Nós temos o mês inteiro de abril, mais maio, né? Quando a pré-preenchida vai estar com todas essas informações prontas. Então, o contribuinte só vai lá fazer uma conferência, uma conciliação e mandar para a Receita Federal. Ô, Cíntia, nesse momento em que o contribuinte já vai fazer a sua declaração, enfim, ele já precisa estar com todos os documentos, ele pode ir aos pouquinhos até o prazo reunir esses documentos? Ele pode reunir, né, extratos de banco, porque estão disponíveis já no teu aplicativo na própria agência desde o final de fevereiro. Os rendimentos que você trabalha numa empresa, né? Então a empresa já declarou isso no final de fevereiro e já disponibilizou ao funcionário. Então ele consegue fazer toda essa juntada, né? Porque justamente o que ele pega? Todos esses documentos, entra dentro do portal da Receita Federal, baixa o programa, coloca lá a opção de pré-preenchida, vai ter que colocar a senha do GovBR. Quando ele faz isso, todas essas informações da empresa, de banco, despesas médicas, se ele comprou ou vendeu o imóvel, tá todo ali. Ele só vai pegar o documento e conferir, porque é importante essa conferência. Não dá para ainda acreditar 100% nessas informações, ainda vem, às vezes, informações duplicadas, por exemplo, falta informações, então é importante fazer essa checagem e aí sim depois mandar para a Receita Federal, né? Então, a linha abril começar para metade de abril já começar a encaminhar, porque a Receita Federal falou o seguinte, que eles vão dar prioridades na restituição para quem fizer a opção da pré-preenchida e opção de restituição por Pix. Então são duas condições. Então quem fizer pré-preenchida e Pix vai receber primeiro. Informação importante, né? Ô, Cíntia, pra gente finalizar, não sei se você já tem essa informação, mas quase todo ano o Sescom faz uma atividade de orientação às pessoas, né? Ou na praça, ou no shopping. No shopping. A gente vai ter esse ano também? Sim, a previsão de que sim, né? Isso já acontece há mais de 20 anos, né? A finalidade é de poder ajudar a população, quem não tem condições às vezes de contratar um profissional, ou mesmo se está na dúvida se precisa ou não declarar. Essa campanha Declare Certo, ela não tem a finalidade de fazer a declaração de imposto de renda. A gente não leva notebook, nenhum computador. O que a gente faz é apenas orientação. Sim, deve declarar, o que você deve fazer. É um dia, né? Normalmente acontece no shopping, das 10 da manhã às 10 da noite. São profissionais da área contábil que estão lá de uma forma gratuita para orientar a população. Está definida a data já ou ainda não? Não. Deve ser mais normalmente abril, ali maio, né? Finalzinho de abril, início de maio, porque depois os contadores nem conseguem mais ter disponibilidade, porque a vida começa a correr, né? É verdade. Cíntia, obrigado pelo bate-papo com o ouvinte da Jovem Pan, e a regra é sempre a mesma, né? Na dúvida, contrate um profissional, busque um profissional para não ter problemas, que ninguém merece, né? Se ter problema com a Receita. E vamos lá, entregar a declaração de imposto de renda, já que é obrigatório, vamos fazer e pronto. Lembrando então, né, que o prazo vai até dia 30 de maio, até às 23h59. Então temos bastante tempo aí, mais de 2 meses para acertar as contas com o Leão. Perfeito. Obrigado, Cíntia. Boa semana. Eu que agradeço. Obrigada.